Fisiopatologia da diabetes, um trabalho de Alessandra Maria, Fernanda Zanini, Júlia Hansen e Tamires de Souza. Quando nos alimentamos, a quantidade de glicose no nosso sangue dispara. Isso acontece porque o alimento ingerido é convertido em glicose, energia utilizável pelas células, que entra no sangue para ser transportada para as diversas células do nosso corpo. Células especiais do pâncreas percebem esse aumento da glicose e liberam insulina no sangue. A insulina tem várias funções diferentes, mas uma das mais importantes é auxiliar na diminuição dos níveis de glicose no sangue. Ela desempenha essa função ativando um sistema de transporte que leva a glicose do sangue para o interior das células. Ela também diminui a glicose do sangue estimulando uma enzima chamada glicogênio sintase no fígado. Esta molécula é responsável por produzir o glicogênio, uma longa cadeia de glicose, que é estocado no fígado e será utilizado quando houver um período de baixo teor de glicose no sangue. Conforme a insulina age em seu corpo, a quantidade de glicose no sangue lentamente retorna ao nível anterior ao da sua alimentação. Porém, o que acontece na diabetes é uma deficiência ou uma ausência de insulina no corpo. Então, isso vai fazer com que as células musculares e adiposas não consigam captar a glicose do sangue. E isso vai acarretar num aumento da glicose circulante e numa diminuição da glicose nas células que precisavam usar essa glicose para gerar energia. Na diabetes do tipo 1, ocorre uma ausência total de insulina. Isso acontece porque ocorre uma destruição das células beta-pancreáticas pelo próprio sistema imunológico do corpo. Então, por isso ela é uma chamada doença autoimune. Sendo assim, as células beta não liberam insulina e, por isso, não há ativação da cascata de sinalização da insulina para a metabolização da glicose. Já na diabetes tipo 2, ocorre uma resistência à insulina, por diversos motivos que ainda não estão muito bem elucidados, mas alguns, por exemplo, predisposição genética, dislipidemia, hipertensão, doenças autoimunes, infecções ou um estresse fisiológico, vão acarretar numa resistência do receptor de insulina. Consequentemente, a insulina não será absorvida no organismo. Isso também acarretará no aumento do trabalho das células beta-pancreáticas, que trabalharão em excesso para produzir cada vez mais a insulina, e com isso também podem colapsar e o corpo não produz mais a insulina que deveria. Quanto aos sintomas iniciais da diabetes, a pré-diabetes é quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente para caracterizar um diabetes tipo 1 ou tipo 2. É um sinal de alerta do corpo, que normalmente aparece em obesos, hipertensos ou pessoas com alterações dos lipídios. Com relação ao diabetes tipo 1, como o açúcar não é adequadamente absorvido pelas células dos portadores, ele se acumula na corrente sanguínea. De qualquer forma, o excesso precisa ser expelido do organismo, logo, os rins são acionados com muita frequência. O paciente então urina muito, fica desidratado e tem muita sede. O início clássico da diabetes do tipo 1 também inclui perda de peso, fome devido à falta de alimento para as células e o cansaço. Muitos pacientes são inicialmente diagnosticados apenas quando chegam ao hospital, já muito doentes num estado chamado de cetoacidose diabética. Os sintomas da diabetes tipo 2 são semelhantes aos do tipo 1, mas geralmente ocorrem mais tarde na vida e têm um início mais gradual. Os sintomas podem ser sutis. O aumento da micção e da sede no início é moderado, embora piore gradativamente após várias semanas ou meses. A pessoa acaba se sentindo extremamente cansada, fica mais propensa a ter visão turva e pode ficar desidratada. Quando a glicemia de uma pessoa com diabetes tipo 2 fica muito elevada, a pessoa pode apresentar desidratação grave, que pode dar origem a confusão mental, sonolência e convulsões, um quadro clínico denominado estado hiperglicêmico hiperosmolar. Nas pessoas com diabetes tipo 1, os sintomas começam de forma brusca e drástica, com um quadro clínico grave denominado cetoacidose diabética, uma complicação potencialmente mortal em que o organismo produz ácido em excesso. São consideradas possíveis causas da cetoacidose diabética o desconhecimento de que a pessoa é portadora de diabetes e, consequentemente, a falta de tratamento, a aplicação de doses de insulina menor do que seria necessário, condições em que o gasto de energia do organismo exige doses mais altas de insulina. Os principais sintomas seriam altos níveis de corpos cetônicos na urina, que significa que é um sinal de que está havendo um aumento da degradação dos lipídios para gerar energia, uma vez que os estoques de carboidratos estão comprometidos. Temos também como sintomas pele seca, fadiga intensa e hálito com cheiro de acetona. Em diabetes tipo 2, nós temos a septicemia,
que é manifestada por um conjunto de reações fisiológicas do organismo, que ocorrem de maneira desregulada em resposta a uma infecção causada por bactérias. A mortalidade por essa síndrome é de aproximadamente 60%, a depender da gravidade das manifestações clínicas. Em diabetes tipo 2, é uma comorbidade muito presente em 20% dos pacientes, podendo danificar diversos sistemas de órgãos, levando a falhar, e às vezes resultando em morte. O foco principal da infecção é nos órgãos como pulmões, rins e bexiga. Dentro, os sintomas variam de acordo com o grau de evolução do quadro clínico, mas os mais comuns são febre alta, baixa produção de urina, respiração acelerada ou dificuldade para respirar, e outros sinais possíveis da síndrome são o acúmulo da contagem dos leucócitos e a queda no número de plaquetas. Agora falando um pouco sobre o tratamento da diabetes, os pilares básicos para o tratamento focam na dieta, exercício físico, perda de peso e a educação, claro. Além, é óbvio, de tratamentos medicamentosos. Para a diabetes tipo 1, independente dos níveis de glicose no sangue, são utilizadas injeções de insulina. Para a diabetes tipo 2, frequentemente são utilizados remédios por via oral e, às vezes, insulina ou outros medicamentos injetáveis. O objetivo do tratamento da diabetes é manter o valor da glicemia o mais próximo possível do normal. Por isso, também é importante o monitoramento frequente e responsável dos valores da glicemia. Uma vez que a diabetes acaba afetando os vasos sanguíneos por todo o corpo, as pessoas com diabetes são propensas a terem complicações relacionadas a problemas nos vasos sanguíneos. A glicose, que permanece elevada por longos períodos, leva ao risco de a pessoa ter aterosclerose, acidente vascular cerebral, retinopatias, entre outros. Às vezes, pessoas com diabetes tipo 1 recebem um transplante total de pâncreas ou apenas das células produtoras de insulina vindas de um pâncreas doador. Sobre os fatores de risco para diabetes, existem os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Os fatores não modificáveis, como o nome fala, são aqueles que a gente não pode mudar, como, por exemplo, idade e histórico familiar. Os fatores modificáveis podem ser definidos como a obesidade, fatores dietoterápicos, sedentarismo, tabagismo, estresse psicossocial e episódios depressivos. Ou seja, esses fatores eles vão aumentar o risco da pessoa contrair diabetes. Nossas referências. E muito obrigada.